Rô! Olá! Brasil! É nóis! É nóis, é nóis! Gente, eu queria tanto esse momento. E ele está sendo de uma riqueza tão maior do que eu esperava. Eu achava que eu vinha conversar só com a chefe Rô Gouveia, mas ela é muito mais do que isso e já já eu conto pra vocês. Obrigada, querida, obrigada. Bom ter você aqui com a gente, viu? Sempre. Que bom, Rô, que bom, que bom. Olha só, a Rô é uma estudiosa nata, né? Já fez diversos cursos da hotelaria, gastronomia, mas um dos cursos que mais me encanta, que ela já fez, foi o curso de pós-graduação em... Docência do ensino superior? Isso. E o melhor de tudo isso é porque ela fez este curso e eu vou pedir para ela falar para vocês. Na realidade, eu já tinha feito a gastronomia e durante muito tempo eu ouvia, por exemplo, o chefe de cozinha ele anda sempre com aquele cabidinho, com aquela roupinha, né? Com a nossa doma, não é roupinha, é o nosso uniforme. Isso. Então, muitas vezes você passava e eu escutava assim, por exemplo, era um porteiro que ele falava assim, nossa, a senhora é chefe? Ai, eu tenho um sobrinho, eu tenho um primo, eu tenho um filho da minha vizinha que é doido para fazer, mas cara, é difícil, né? Então, eu sempre escutei muito isso e eu comecei a perceber que havia uma dificuldade, muitas vezes, das pessoas terem acesso. E a dificuldade não era só pela questão custosa, era uma dificuldade, muitas vezes, de entendimento. Porque você fala, por exemplo, assim, eu vou fazer uma coisa com trufa. Então, tem pessoas que entendem que é uma trufa um fungo e tem pessoas que pensam que é uma trufa de chocolate. Então, você tem você começa a perceber que há muito desnivelamento de conhecimento. Mas não é só o desconhecimento. Às vezes, era inclusive do entendimento. E aí eu comecei a perceber que tinha gente que podia ser muito boa, mas que tinha uma dificuldade do aprendizado, tinha uma dificuldade de entender. Quando eu fui fazer a docência do ensino superior, na realidade, o que eu queria é entender de que maneira eu podia fazer as pessoas entenderem a mesma coisa. Porque eu posso chegar para você e falar assim, Sandra, vamos contar aqui? 1, 2, 3. Você vai entender e tá tudo bem. Eu posso chegar para outra pessoa e falar assim, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. Cada um grava e entende de uma forma. E às vezes você não entender essa forma de fazer te limita no mercado, no futuro. Então eu estava muito mais preocupada em saber de que maneira eu posso fazer o caminho para que essas pessoas que são aptas, elas consigam ter esse entendimento e se posicionar no mercado igual a todo mundo. Então eu fui estudar a docência do ensino superior, fundamentalmente para trabalhar com as diferenças de aprendizado. Um espetáculo, gente. Um espetáculo. É maravilhoso. É maravilhoso. Ela ensinou um número enorme aí de universidades, de faculdades que tem o curso de gastronomia no Rio. Eu acho que eu sou uma das raras, se não a única. E aí eu falo metida pra caramba. Porque eu dei aula na Universidade de... Pode falar, né? Claro! Eu dei aula na Universidade Estácio de Sá, eu dei aula no IBMR, eu dei aula no Senac, eu dei aula na Uniswan e eu dei aula de gestão no Le Cordon Bleu. Então, eu dei aula em praticamente, assim, na época, eu dei aula em todas as instituições que tinham de gastronomia. Então, eu sabia um pouco do melhor e do pior de cada uma, né? Onde cada uma ganhava, onde cada uma perdia, o que podia ser esse contraponto. Então, eu fui muito tempo da vida acadêmica na transmissão do saber da profissão. Sim. Que eu acho que é assim que você renova e você consegue, minimamente, você consegue estabilizar a sua profissão. Claro. E o que eu acho super interessante para vocês que conhecem e também para quem não conhece, é saber que além da teoria, sim, do ensinamento teórico, do aprendizado, tem a história da vivência. Sim. Pô. A gente tem uma vivência aí, porque não adianta você só dar, na minha percepção, que fique muito claro para que ninguém se ofenda. Eu não consigo entender como é que uma pessoa vai dar aula, por exemplo, de produção, se ela não viveu
a produção na sua essência. Ela não sabe o que é a necessidade da compra programada com a produção, programada com a ficha técnica, programada com a venda. Se você não tem essa vivência, eu não entendo que você tem essa transmissão de saber. Sim. Então, eu não consigo... depois de... Claro, que quando eu fui fazer toda essa parte, eu já vinha de uma questão de chefe de cozinha há alguns anos. Então, a sua vivência, no meu pensamento, é a vivência que lhe dá a possibilidade da transmissão de saber, claro, mesmo. E quando você tem domínio de causa, só para vocês saberem, ela teve sucessos, e é um sucesso, mas teve insucessos também. Sim. Né? Então foi o caso de uma falência que te levou a entender gestão. Duas. Tive duas falências. Porque ela sabia cozinhar, sabia cortar, sabia temperar, mas e a gestão? Né? Na realidade, nós estamos falando de no mínimo 2 décadas atrás. Então nós estamos falando daquela era onde o chefe de cozinha era um superstar. Então, se eu soubesse cozinhar maravilhosamente bem, eu quase que achava que isso era uma receita de sucesso. Então, vamos lá, eu vou fazer um camarão, vou até citar um prato, assim, ironicamente, um prato que tinha no restaurante, no Extinto Rios, que tinha ali no Aterro do Flamengo, que era o Camarões à Singapura. Foi assim há muitos anos, meu primeiro contato com um prato diferenciado, que eram camarões envolto em bacon, com passas brancas, era um troço. E eu, na época, trabalhava no Jornal do Brasil, e a gente tinha permuta, eu fui muitas vezes almoçar lá com clientes, eram camarões à Singapura e camarões à Singapura. O dia que eu passei a entender a gestão, eu passei a pensar o seguinte: como é que as pessoas vendiam um camarão a Singapura por aquele preço que certamente não pagava o custo daquele camarão? Olha! Então você começa a olhar de trás para frente, né? Como é que as pessoas precificam? Eu acho que é 50, 55. 55 ninguém compra. Bota 53. Vamos ver. E tem uma coisa muito louca, ela fala assim, quanto é que o vizinho tá cobrando? Né? Quanto então, que o vizinho... lá, 53. Vamos botar 52,90. Mas o cara não sabe quanto custa o aluguel, quanto custa o chefe dele, quanto é o que ele custa. Energia. Nada. O azeite. Mas nada, Sandra. Então, o que acontece? As pessoas não estavam tecnicamente preparadas, né, sobre a gestão dos seus negócios. É verdade. Eu tomei 2 tapas na orelha por falta de gestão mesmo. Não entendi. A gestão leva à falência. Sim. Quando chegou na pandemia, que ninguém nos ouça, muita gente quebrou na pandemia. Sim. Mas eu vou te falar uma coisa. Quem quebrou na pandemia ia quebrar 6 meses depois da pandemia. Porque eu me lembro, nós fechamos tudo aproximadamente no dia 16 de março. Sim. E a data de você pagar o seu Simples Nacional é dia 20. E eu me lembro as pessoas no dia 16 aos gritos porque ia vencer o Simples e elas não tinham dinheiro. Meu bem, como é que eu tenho uma conta no dia 20, no dia 16 eu tô gritando que vai ficar, pelo amor de Deus, que eu não tenho dinheiro. Não foi a pandemia. Não foi a pandemia, foi a falta de gestão. Claro. Muita gente me apedreja, mas eu falo isso de verdade, porque hoje eu sou gestora. Isso. Bom, é isso que eu quero chegar. Hoje, eu sou gestora. Hoje, nossa senhora, gestora, consultora, professora, administradora, mas ela faz um trabalho lindíssimo de consultoria. Além de eventos, tá, gente? Assim. Eventos de qualquer naipe, de qualquer tipo, com qualquer quantidade de público. Não, evento é aquela coisa, é evento bom, né? Tem que ser um bom evento pra gente poder trabalhar. Isso. E com a super parceira, Cissa Rocha, uma grande chefe também, uma grande mulher. E elas são consultoras também, elas fazem um trabalho lindíssimo junto ao Sebrae, não é isso? Sim. Eu acho que a gente tem que abrir esse espaço para falar disso. Não, eu costumo brincar o seguinte, o Sebrae, ele não é uma mãe, o Sebrae é uma avó. Né? Tem coisa mais doce que vó? Eu não tive bisavó, mas eu acho que só pode ser bisavó melhor que vó. Mas o Sebrae é uma avó, porque o que acontece? As pessoas elas não conhecem verdadeiramente o trabalho que ele pode te oferecer. Sim. Então, muita gente, a gente tem 2 problemas grandes no empreendedorismo brasileiro. Uma é a pessoa ela achar que ela entende daquilo por uma vivência de outrora. Então, assim, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, assim vai dar certo. Mas o mundo mudou, a política mudou, a vida mudou, os preços mudaram, tudo, o clima mudou, tudo. Aquele tomate que era só naquela época, hoje já dá em outra época. Então, tudo mudou. Sim. Então,
não dá mais para eu fazer aquela coisa de forma empírica. Erro e acerto. Entre erro e acerto, eu posso fazer erro, perdi. Isso. E o Sebrae, ele, né, como todo mundo sabe, ele é o apoio à pequena e microempresa. Ele é muito mais do que o apoio. Na realidade, ele é um suporte fantástico. O Sebrae tem programas de fidelização, ela tem ele subsidia, né? Sim. O Sebrae é de financiamento e subsídio, que são fenomenais. Então, a gente trabalha hoje, eu e a Cissa, minha sócia, parceira, grande chefe de cozinha, nós hoje trabalhamos praticamente, quase que eu te digo que meu tempo é full time Sebrae. Sim. Por quê? Porque o Sebrae é assim, Rô, eu preciso fazer um cardápio bacana. Quanto é que é a tabela do Sebrae? A tabela do Sebrae é R$1.000. Quanto é que você paga? Eu pago R$300. E como é que eu pago? Você pode pagar em até 12 parcelas no cartão de crédito. Então o Sebrae, você só paga 30% de uma tabela que já é abaixo do mercado e parcelada em 12 vezes. Então, se você não tiver aquele orgulho de falar assim, não estou sabendo fazer, eu preciso de ajuda. Vai lá, né? Vai lá. Olha, eu preciso de ajuda para reformular a minha loja, eu preciso fazer o layout, o arquiteto. O Sebrae tem. Eu não sei fazer o financeiro, eu não sei, entra, sai, o caixa. Ele tem uma consultoria financeira. Eu preciso fazer um cardápio novo. Ele tem uma consultoria de cardápio. Eu tenho que fazer minha ficha técnica. Ele tem consultoria. O Sebrae, ele abraça todas as etapas. Gente, eu não tô fazendo propaganda de Sebrae, não tenho nada a ver com isso. O que eu tô falando é que muitas vezes o pequeno empreendedor, ele quebra ou ele não tem um sucesso do que ele poderia ter porque ele não busca ajuda, seja por orgulho, aí deixa quebrar, seja por ignorar o fato de que existe um órgão absolutamente acessível que possa te dar essa ajuda técnica, é uma ajuda real, que você consegue com um preço assim irrisório que você não vai ter em lugar nenhum. E que você tira já, né? Claro! Já, isso se reverte em lucro na tua dinâmica da tua loja. Cara, você começa no segundo mês, você já tá pagando, é lógico. Isso. É muito legal, Sandrinha. Então, olha só, fica a dica, né? Hashtag fica a dica, procura o Sebrae. Procura Rô Gouveia. Procura Cissa Roxo. Onde acha? @ no Instagram. Nós somos as consultoras na cozinha. Então, a gente tem ali 1000 dicas de gastronomia, dicas de tudo. A Cissa mais séria, né? A Cissa mais ponderada. Mas eu não, eu transmito o recado de uma forma mais direta, assim eu beiro um pouco do deboche, porque as pessoas só conseguem entender, elas só conseguem se ver no caso quando você mostra a coisa assim como ela é nua e crua. Então se você começa a mostrar como é que funciona a vida e que você entende o que ela está falando, elas prestam atenção para te ouvir. Se eu começo a chegar aqui e resolver pagar uma palestra, ela não vai prestar atenção. Eu trocaria só o deboche pelo lúdico. A É Rô verdade, tem um bom humor, lúdico. ela é exagerada e eu adoro isso porque isso é vida. E elas se dedicam a isso, a melhorar a sua vida, a vida do seu filho, do seu vizinho, do seu marido, né, da sua cozinha, da sua sala. E vamos lá, porque é isso que a gente quer para esse 2023. Um ano melhor para todos, não é, Rô? Com certeza, porque a gente não sobrevive se a gente não tiver uma boa condição de comida, de mesa, de dormir, de viver, né? Saúde, a gente tem né? sonho. Isso é A saúde. gente tem sonho, a gente precisa de saúde, a gente precisa de alimento, a gente precisa de noção básica, né, Sandra? É claro. E elas entram com tudo isso no aspecto nutricional também muito importante. Bom, antes da gente terminar, vamos fazer uma rápida audiodescrição para as pessoas que ouvem o programa. Sim. Não veem, mas ouvem, ou porque estão ouvindo na rádio Unama FM, que é nossa super parceira, ou então porque são cegas. Que legal. Então eu vou fazer rápido uma audiodescrição. Gente, eu sou a Sandra do iLib, cantora, compositora, com os meus cachos meio dourados, que eu amo muito, cabelo bem solto e tá bem assanhado hoje. Eu não me maquiei, passei um batom muito suavemente, tô com um vestido de verão totalmente colorido, tem todas as cores. Imaginou azul claro? Tem azul escuro? Tem laranja. Tem estrelinha, tem pontinha, tem margarida azul, de ouro branco. Isso, tem tudo. Super verão. Tô com uma pulseira crua, um anelzinho que tem também uma madrepérola aqui e uma argolinha de ouro nas orelhas. E você?
Eu tô toda de laranja, uma coisa muito discreta. Ai, linda! Eu tenho um cabelo silver, vulgarmente conhecido como prata, que as pessoas, eu brinco que é reflexo da minha idade. Eu tô de óculos laranja, mas quando eu falo laranja, é laranja mesmo. No tom da minha camisa, ou seja, Fashion. eu tô toda laranja e eu uso um cordão que tem um fouet. O que é esse fouet? Fouet é aquele batedor, né, de mão que é de ouro amarelinho. Isso. E a gente batia, a vovó batia clarinete e não tinha batedeira. Né, vovó? Até hoje a gente, quando quer fazer, a gente bate. É com esse fouet que eu ganhei quando eu fiz 25 anos de profissão. Que linda, que linda. A gente está na casa delas, que é uma casa agradabilíssima, uma super estante, não é, Uma amor? biblioteca aqui que a gente tem. A última vez que nós contamos, nós tínhamos 328 livros de gastronomia em qualquer língua. Que espetáculo. É o nosso xodó. Isso. E a gente está num sofá super confortável. Bege. Cru, isso. Bege. E é isso, gente. Amiga, obrigadíssima por ter aceito. Por me ouvir. Que bom que vocês tenham aprendido e apreendido com essa super aula da Rô Gouveia. Esse programa também é veiculado no portal Leia Já e também na Toda, aquela revista encarte do jornal do Diário do Pará, que veicula em Belém, no Pará, aos domingos e que na segunda já está na Toda On, acessível a todo lugar do mundo. Se quiserem conhecer um pouquinho da gente, acessa no Instagram, @consultorasnacozinha. Isso, vamos lá. Gente, beijão. Florarte é pra você.